Este mês de novembro celebra-se a Semana Global do Empreendedorismo. Um pouco por todo o mundo ouvem-se histórias daqueles que venceram na vida porque empreenderam, porque ousaram, porque arriscaram, porque inovaram. São estas histórias que lhe contamos todas as semanas. Bem-vindo ao Pérolas do Oceano. Penso que encontro desse género é de extrema importância, porque permite termos a ligação entre a academia e o próprio empreendedorismo. Por quê? Porque falamos que o empreendedorismo, para que haja o empreendedorismo é preciso que haja o quê? Que haja capacidade técnica. Então a academia é um lugar privilegiado para permitir que as pessoas tenham formações ao mais alto nível e alavancar os seus negócios. Aconteceu em Lisboa, aconteceu no Isquetem. Empreendedorismo na África lusófona, onde estamos. Foi tema deste colóquio que juntou em Portugal vários empreendedores. Laurinda Macedo, empreendedora angolana, é uma destas vozes. É muito pertinente esse tema do empreendedorismo. É importante trazermos, sim, o lado humano da coisa. Estamos na hora de começar a fazer as coisas acontecerem. Competências, pessoas de resultados, porque existem resultados. Existem empresas que têm resultados no continente africano. Existe, porque é que os outros não podem gerar também riquezas? Não é? E essa da corrupção está em todos os setores, é uma área muito sensível, mas temos que tocá-las. Há uma necessidade de que deixemos de pensar o empreendedorismo como se fosse moda, entre aspas. Pensar o empreendedorismo como algo sério, que exige responsabilidade, porque podemos criar postos de trabalho, podemos criar riqueza para nós e para o próprio Estado, em segundo momento, através do pagamento de impostos, de forma que o empreendedorismo deve ser encarado como algo sério. Poucas oportunidades, muitos desafios, um sem fim de dificuldades, mas os negócios não param nos PALOP. E se há continente que muito pode ensinar sobre empreendedorismo, é este. A partir de tudo se faz um negócio e a vida acontece. Vence-se a pobreza, criam-se mais perspectivas. A África tem um potencial enorme de empreendedorismo, porque grande parte da população é muito jovem. E os jovens têm uma grande vantagem relativamente, portanto, aos indivíduos mais velhos, é que o custo de oportunidade de ser empreendedor é relativamente baixo. Portanto, eles têm uma vida pela frente. Portanto, se o primeiro negócio não der certo, eles têm espaço, portanto, para experimentar um segundo ou para experimentar outra coisa qualquer na vida. Portanto, vejo um potencial enorme. Os países africanos, aqueles que eu conheço, são maravilhas, são maravilhosos. Maravilhosos, portanto, em termos de clima, em termos de recursos naturais e, em alguns casos, até mesmo de situação geográfica privilegiada naquilo, portanto, que se equaciona como uma economia global. O que nos motivou foi justamente o facto de se debater muito pouco empreendedorismo africano e ainda menos empreendedorismo da África lusófona. Pouco debatido é certo, mas com milhares de casos de empreendedorismo. Negócios que sustentam famílias inteiras, que tiram muitos da pobreza, que criam um emprego, que dão esperança. Se não fosse o programa Pérolas do Oceano, nem sabíamos que existia empreendedorismo em África, na África lusófona. E, portanto, aquilo que nos motiva é exatamente isso. Sendo um continente onde há tanta atividade empreendedora, ao mesmo tempo não se consegue retirar grande retorno de toda essa atividade empreendedora. Então há aqui como que um mistério que tem que ser debatido e por isso convidamos empreendedores e convidamos professores e académicos para, no fundo, ir à procura das razões para que na África lusófona não se esteja a conseguir retirar do empreendedorismo aquilo que o empreendedorismo pode dar. Microempresas, pequenos negócios e muitos recursos por explorar. Muitos deles super procurados pelas grandes potências económicas. A abertura da África ao exterior, dos diferentes países ao exterior, é muito importante. Portanto, porque
porque isto possibilitaria a exportação de muitos dos produtos que são produzidos nestes países. E a África tem muitas vantagens competitivas, toda a gente identifica, portanto, vantagens competitivas na área dos recursos naturais e das matérias-primas, mas a especificidade da África e as vantagens comparativas vão muito para além do sector primário. Para já há iniciativa, há vontade, mas ainda não há efetivamente um retorno suficiente. Portanto, é preciso que estes países abram os olhos para o empreendedorismo, comecem a olhar para o empreendedorismo de outra maneira e não confundam o empreendedorismo com uns negócios informais em que pessoas de muito baixas condições e, sobretudo, baixas qualificações se viram porque não têm outra alternativa. Um colóquio à procura de saber mais acerca do empreendedorismo na África lusófona, que pergunta o estar do empreendedorismo, uma questão que poderia ter imensas e diferentes respostas nos PALOP. Estes eventos são sempre interessantes, portanto há perspectivas, portanto, que se cruzam, perspectivas diferentes e muitas vezes, portanto, destes eventos saem reflexões interessantes que podem influenciar quem tem poder de decisão e, de alguma forma, portanto, contribuir para melhorar o estado das coisas. Quando iniciamos este negócio em 2017, iniciamos apenas com 2 viaturas de cortesia. Hoje temos uma frota de 17 viaturas de cortesia. No passado sofri um acidente, a seguradora levou o carro para uma oficina e o carro ficou 3 a 4 meses. E eu, durante esse período, tinha que usar o transporte público. Então, quando pensei em abrir um negócio, eu pensei o que é que eu podia fazer e pensei logo numa oficina. O que é que eu podia trazer de diferente? Foi uma viatura de cortesia. Enquanto o cliente tem a sua viatura a ser reparada, nós vamos garantir uma viatura para que esse cliente possa circular normalmente. Está focalizado para as empresas seguradoras. Os singulares acabamos assumindo pela publicidade que a gente faz, mas nosso foco, nosso mercado vai para as seguradoras. Esse serviço foi desenhado para colmatar as dificuldades que as seguradoras têm em criar condições com que os seus clientes, quando os carros estão a ser reparados, os clientes tenham uma viatura, mão de obra qualificada. Esse foi um dos grandes investimentos que nós fizemos. Começamos a empresa com apenas 2 técnicos, que eram um bate-chapa e um pintor. Hoje em dia temos volta de 16 técnicos qualificados nessa área. Esse é um dos maiores investimentos que a gente fez. Neste momento ainda não estamos a olhar a parte do lucro, ainda estamos a olhar a parte do investimento, porque até agora ainda estamos na fase do investimento. Recorrer ao mercado externo, à África do Sul, para a aquisição das peças. Se por acaso conseguimos ter fornecedores a nível local, facilitaria muito o nosso trabalho, porque a importação das peças às vezes leva o seu tempo e com as viaturas que nós temos precisamos ganhar o nosso tempo na reparação. Desde 2017 até hoje já passaram por esta oficina mais de 480 viaturas. Nesta fase, por mês, recebemos a 20 a 35 carros. Fizemos a maior parte do investimento na época de pandemia. Fizemos a aquisição do novo equipamento, fizemos a aquisição das estufas na época de pandemia. Foi o maior investimento que a empresa já fez.
Temos as estufas de pintura, temos o banco de ensaio, temos máquinas para desempenhar o chassi e temos mão de obra qualificada para fazer esse tipo de trabalho. O material que nós tiramos das viaturas, por acaso, aqui onde eu estou, por detrás de nós tem uma empresa de sucata, compra e venda de sucata. Então, todo o nosso material que retiramos daqui é canalizado para essa empresa. E eles, por sua vez, processam o ferro e dão outro destino que nós não sabemos. Mas nada aqui é deitado no lixo, tudo é aproveitado. Estamos a pensar em investir a compra e venda de peças para ajudar a todas as outras oficinas. E compramos uma máquina para afinar as tintas a nível local. A nossa expectativa em termos orçamentais, até agora estamos a 60% daquilo que foi planeado para este ano. Mas temos certeza que vamos chegar à nossa meta. Eu achava que era muito difícil ser empresária num país tão pequeno. Mas eu vou dizer, Alexandra, com os diversos networkings que eu vou tendo com as mulheres de diversas esferas mundiais, não só a nível do Palopes e outros países, eu vejo que, de facto, nós temos grandes problemas em comum, nomeadamente no que tem a ver com a questão do machismo. Mesmo nos países mais evoluídos, infelizmente, nós sentimos isso. Mas a nível de constrangimentos, de facto temos um ambiente de negócios, assim como os homens têm. Ela é Eunice Mascarenhas, boss do Grupo NICE, em Cabo Verde. Uma mulher que dirige várias empresas e que por essa mesma razão ostenta premiações, tal como se vê no seu escritório. Também ela, presidente da Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde. O Grupo NICE, estamos essencialmente ligados ao setor do turismo, que é a restauração e a hotelaria. Temos unidades de snacks e depois temos o restaurante e também temos uma pequena unidade hoteleira, o Hotel Prestige, que se situa no interior da ilha, mas com a ambição de brevemente abrirmos uma coisa com maior porte a nível do setor hoteleiro aqui na cidade da Praia. Eu sou formada em gestão de empresas, depois acabei por me especializar nos recursos humanos. Após vários anos em Portugal, regressa a Cabo Verde, um percurso improvável que a desviou para o empreendedorismo. Trabalhei no Ministério do Exército há alguns anos e depois conheci o meu marido, acabei por enverdar para Cabo Verde. Convenceu-me a vir viver cá, isto há 25 anos atrás, e estou aqui. Aqui também trabalhei na administração pública. A primeira iniciativa já leva vários anos, deu certo, mas foi apenas o arranque para muitas outras apostas. Então, com uma amiga na altura, uma conhecida, resolvimos abrir a Nice Burger nessa altura, mas foi uma coisa de brincadeira. E porquê a Nice Burger? Porque eu em Portugal, e como todos os miúdos naquela altura, adoravam os hambúrgueres da McDonald's. E o que é que aconteceu? Eu quis trazer a McDonald's para Cabo Verde, então tentei de diversas maneiras trazer, e todas as informações que me davam é que o mercado era pequeno e não era viável trazer a Nice Burger, o McDonald's para Cabo Verde. A partir daí fui criando outras empresas, o Grupo NICE, relativamente sempre aqui ao meu nome. Este espaço na capital cabo-verdiana é mais um dos seus negócios. Agora, com a pandemia, a diversificação será com toda a certeza um caminho a percorrer neste meio dos negócios. Posso considerar que foi uma aposta positiva. Existem diversos desafios que nós enfrentamos.
posso considerar que tirei uma lição relativamente aqui a esta crise mundial com a Covid-19, porque nós apostamos muito no setor do turismo e, como sabe, foi o setor com mais impacto teve a nível mundial. E isto fez-me ver que é preciso uma maior diversificação em termos de negócios, porque as pessoas que tenham tido duas áreas diferentes de negócio talvez não passariam, e algumas não passaram, por esse estrangulamento que nós sentimos no setor do turismo. Se correu bem ou não, eu posso avaliar sim que é positivo, mas deveria ter feito uma outra gestão para entrar numa outra área que não fosse só concentrada a nível do turismo. Estamos num mercado muito pequeno em Cabo Verde e, como sabe, o turismo em Cabo Verde tem um grande impacto a nível do PIB, cerca de 25%, pelo menos até então. E estávamos muitos a trabalhar e muitos atores a trabalhar para este setor em específico. Depois de ter dado este problema a nível mundial, este setor teve um grande impacto, mas mesmo assim nós abrimos, nós tivemos, não sei se sabe, mas uma das medidas para ajudar as empresas que o governo lançou foi a questão do layoff. E nós aderimos o layoff só num primeiro momento, não é? Naquele período dos 3 meses onde nós estivemos confinados, com tudo fechado, nós aderimos, sim senhora, mas depois disso abrimos em todas as nossas unidades e começamos normalmente a pagar o pessoal, não com os valores que tinham, não é? Mas aqui também nós tivemos uma grande solidariedade por parte dos nossos colaboradores que compreenderam, e nós nunca é demais reconhecermos isso e agradecer o facto de estarem connosco nessa altura, perceberam e receberam apenas o valor básico e assim conseguimos continuar a trabalhar e hoje já conseguimos pagar mesmo os compromissos assumidos, e agora com os nossos imigrantes que nos visitam imenso, e este ano em particular, estamos a conseguir cumprir os compromissos, isso é que é importante. Num mercado relativamente pequeno, Eunice tem conseguido firmar o seu nome. Não se trata só e apenas de ser uma mulher empreendedora. Trata-se também de aprender a fazer acontecer tudo aquilo que à partida poderia parecer improvável. E Eunice tem conseguido. Tem grandes desafios, mas também é muito interessante porque nós acabamos por conseguir fazer coisas com pouco que nós temos a nível de tudo, de recursos naturais, não é? A nível do constrangimento que nós temos da mobilidade, nós conseguimos imenso. O mercado passado, na verdade, é diferente ao mercado atual. Isto porque os consumidores eram muito mais os ministérios, mas agora já está alargado. E então, assim permite com que tenhamos muitos clientes. Eu entrei aqui no dia 2 de outubro de 1968. Estive na secção das estruturas metálicas, onde produzíamos asnas, madres para grandes coberturas. Eu entrei aqui ainda miúdo. Portanto, conheço todos os passos que nós atravessamos. Até hoje estou aqui. E se Deus continuar a me dar saúde, eu vou continuar nesta casa. Vai depender dos meus patrões. Mas enquanto eu continuar com essa energia, com essa capacidade, eu vou dar a continuidade e transmitir a experiência que eu tenho aos mais novos.
nossos patrões, portanto, abandonaram a empresa ou abandonaram o país, para bem dizer. Mas o dono da empresa, que é o Luís Duarte dos Santos, ele ficou, mas era uma pessoa já de uma idade avançada. Ele aguentou até 1976 e perdeu a vida aqui, em Moçambique. E como nós sabemos que depois da independência as empresas começaram a ter problemas, falta de obras com a fuga, portanto, dos portugueses. Mas nós aguentamos manter a empresa em produção. O nosso campo de produção sempre esteve virado, portanto, para várias vertentes. Quando falamos de mobiliário metálico, encontramos mobiliário de escritório, mobiliário escolar, mobiliário militar e mobiliário, portanto, hospitalar. A nossa produção está realmente equilibrada. Temos tido muitos consumidores na base do mobiliário em melamina. Portanto, de uma forma resumida, a L. Duarte Santos continua na vanguarda, continua a liderar o mercado. Temos clientes das ONGs que têm apostado, portanto, a comprar a maior parte do mobiliário hospitalar para fornecer às províncias e distritos. Não estamos a produzir nada para guardar, não estamos a produzir nada para estoque. Se produzimos para estoque é porque sabemos que este mobiliário amanhã dá para ser alguém para vir comprar. Porque há aquela pessoa que vem, quer uma cadeira, quer duas, como três. Não vale a pena esperar até que a gente produza. Então temos estado a produzir alguns produtos que é para permitir satisfazer os nossos clientes à hora. Portanto, vale a pena continuar com toda a gama da produção que nós temos. Nós compramos matéria-prima e viemos transformar aqui, conforme geram tubo, chapa, melamina, e tudo é transformado aqui. Agora, temos alguns produtos realmente que importamos, mas não assim de grande dimensão. Mas agora estamos a introduzir a linha que nos permite com que possamos, assim, de uma forma gradual, abandonar as importações. Neste momento temos 153 trabalhadores, 163, desculpa. Sim, neste momento. Mas no tempo passado, esta empresa chegou a uma altura que teve 600 trabalhadores. Nós entrávamos às 6h30 para 17h30 e entrávamos às 18 para sermos às 23, devido ao volume de trabalho que nós tínhamos. Nós tivemos alguns concorrentes. Mesmo nas casas pré-fabricadas tivemos muitos concorrentes. Na área do mobiliário também tivemos alguns concorrentes, quase em todas as áreas. Mas, graças a Deus, posso usar essa expressão, que nós conseguimos manter. Nós temos desafios. O desafio que nós temos é realmente, conforme viram o nosso equipamento, nós queremos modernizar, portanto, termos equipamentos novos, que é para podermos competir melhor, portanto, com o mercado, posso considerar, internacional. Estamos cientes de que nos próximos tempos nós vamos conseguir atingir esse nível. Dá dinheiro porque conseguimos satisfazer, portanto, os trabalhadores em termos de salários. Essa empresa nunca deveu salário a ninguém, porque o que nós estamos a produzir tem o seu rendimento. E esse rendimento temos que contar, portanto, com quem está a produzir. Portanto, resumindo, eu acho que dá realmente para darmos força a este tipo de atividade, porque garante o sustento das famílias, de todos os colaboradores que a gente tem aqui. Empreender pode ser uma solução, um caminho rumo a uma nova vida, um meio para ganhar mais dinheiro. Ouse, confie, avance. Até para a semana e bons negócios.
Ergicon, Engenharia e Construção. Casbi Group, Partners for Life. Shitaka Restaurantes.